A nova proposta de lei no Brasil está causando um verdadeiro alvoroço. O deputado Paulinho da Força quer barrar a entrada de estrangeiros que atentem contra as autoridades e instituições brasileiras. Mas o que isso realmente significa? Será que estamos diante de uma medida de segurança ou de mais um passo rumo à censura? Quem decide o que é uma ameaça? E mais, que impacto isso pode ter para a imagem do Brasil no exterior? Deixe sua opinião nos comentários. Esse projeto protege nossa democracia ou coloca nossa liberdade em risco? É uma piada. O deputado da esquerda apresentou projeto de lei para barrar a entrada no Brasil de estrangeiros que atentem contra as autoridades e instituições brasileiras. E, é claro, ele virou piada nas redes sociais. Gente, esse é um daqueles momentos impagáveis em que você pode deixar a sua risada aí nos comentários, porque o deputado Paulinho da Força, sindicalista do Solidariedade São Paulo, resolveu retaliar contra os parlamentares americanos que estão indo para cima de Alexandre de Moraes, contra os abusos de Moraes, e ele apresentou ontem, o Paulinho da Força, um projeto de lei para impedir a entrada no Brasil de estrangeiros que atentem contra as instituições e autoridades brasileiras, o que é patético, é bananeiro, por pelo menos 3 motivos que eu vou mostrar agora para você. Em primeiro lugar, esse projeto é, na verdade, uma tentativa de calar os críticos do Supremo e é algo mais adequado para uma ditadura do que para uma democracia. Em segundo lugar, o projeto é ridículo e eu vou te explicar o porquê. E em terceiro lugar, ele acaba ajudando a direita. E eu vou te contar como lá no final. Fica aqui comigo porque é surpreendente. Bora lá, gente. Em primeiro lugar, então, esse projeto de lei não é nada mais, nada menos do que mais uma iniciativa do regime de censura que se instalou no Brasil e que tem um objetivo muito claro, o de calar ou intimidar críticos dos donos do poder daqui do Brasil, em especial críticos do Supremo, embora também críticos do governo Lula. Quando o projeto fala em atentar contra autoridades e instituições brasileiras, ele fala sobre algo que ninguém sabe o que é, porque isso não está previsto em lei, não é uma conduta criminosa, não tem uma descrição, como ele chama, típica, não tem um tipo que descreve essa conduta, não existe uma descrição de que tipo de comportamento que se enquadra aí. E o deputado sequer conceitua o que seria isso. Então, ninguém pode ou não pode dizer qual é o limite entre o que é legal, o que é ilegal, o que é possível, o que não é possível. Não tem limite. E é proposital isso, porque com isso eles podem punir todo mundo, barrar todo mundo. A gente presume que ao proibir atentar contra as instituições do Brasil, o que ele está querendo fazer, na verdade, é proibir a crítica. E aí eu pergunto, criticar uma decisão do Supremo porque ela é ruim para o combate à corrupção, por exemplo, é atentar contra as autoridades e instituições brasileiras? Não é, claro que não, está dentro da liberdade de expressão, mas como ele não conceitua o que seria atentar, você pode ter certeza que eles vão enquadrar as críticas legítimas como essas e aí vão usar isso para barrar pessoas de entrar no Brasil, o que me parece arbitrário, ditatorial, autoritário, nada condizente com a democracia. Basta vocês verem o que aconteceu comigo, para não dizerem que eu estou exagerando. Não, usaram um conceito como esse, aberto, de quebra de decoro. Procurador, membro do Ministério Público não pode quebrar o decoro. Mas aí usaram esse conceito, quebra de decoro, para me punir porque eu critiquei a leniência das decisões do STF com a corrupção. Isso quando eu estava dentro do Ministério Público. Sempre falei o que devia contra os donos do poder que praticam arbitrariedades, e aí me puniram usando um carimbo. Quebra de decoro. Basta ver o ministro Alexandre de Moraes dizendo que o Cris Pavlovski agora cometeu discurso de ódio e conduta criminosa ao dizer que ele não ia obedecer às decisões do Moraes, mas ia discuti-las na justiça. Discurso de ódio, gente, não é crime. Mas mesmo assim, o Moraes enquadrou Pavlovski numa conduta criminosa fake, inexistente, que o Moraes tirou da cabeça dele, da cartola dele, da manga dele. Usou como um trunfo na mesa. Discurso de ódio. E o discurso do Cris foi bastante educado, nem discurso de ódio era. Ele basicamente disse que ia discutir nos tribunais a decisão do Moraes. Se enquadram o dono da Rumble por um tweet educado, imagine o que pode fazer com você. A verdade é que o projeto vai ser usado de maneira arbitrária e injusta para censurar, para calar, para intimidar os críticos do governo da vez. Em segundo lugar, o projeto ele é ridículo, gente. E, com razão, o deputado Paulinho da Força virou piada nas redes sociais. Qual dessas autoridades poderosas mundiais quer vir para o Brasil, morar aqui ou empreender aqui, hein?
Me digam quais? São os estrangeiros que querem vir morar no Brasil ou os brasileiros que querem morar fora, na Europa, Estados Unidos, principalmente? Virou até piada nas redes. Os americanos proíbem Moraes ir para Disney e a gente proíbe o Trump e o Elon Musk de ir para o Beto Carreiro. Pelo amor de Deus, gente, só pode ser piada mesmo, né? O alto escalão do governo americano, ele tá todo em pânico agora, então porque ele não vai mais poder passar o Réveillon em Copacabana ou ir para o Carnaval de Salvador, Só pode ser piada mesmo. É por isso que o projeto é ridículo, porque você fazer um projeto desses e sem ele ter nenhum efeito de intimidação, de alerta para as autoridades estrangeiras, isso é ridículo. Primeiro a gente teria que ser uma potência mundial ou um país muito desejado em termos de residência, de turismo, de acesso do mercado financeiro, de acesso à moeda. E, infelizmente, a gente não é nada disso hoje. Quando os Estados Unidos caçam o visto de alguém e impõem sanções econômicas, isso é devastador, porque os Estados Unidos são desejados por todos, o Brasil não, e mais, eles têm um poder sobre todo o sistema financeiro mundial, nós não. Então, esse tipo de projeto que ele apresentou é mesmo ridículo. Vocês concordam aí comigo? Se concordam, curta aí o vídeo com força e vamos agora para o último ponto. Porque, em terceiro lugar, o projeto, se ele chegar ao ouvido das autoridades americanas, ele só vai ajudar a direita e a nossa luta contra os abusos do STF e pelas nossas liberdades. Porque vai ser uma nova prova para o governo americano de como nós estamos no fundo do poço do autoritarismo e da tirania no Brasil, a ponto de a gente ter autoridades totalmente descompensadas aqui no Brasil, achando que podem retaliar aos Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial, a maior potência militar e econômica do mundo. Quem perde sempre nesse tipo de relação vai ser nós, é claro, não eles, isso é óbvio. E eu te digo por quê. Nós exportamos em grande medida commodities para o exterior, produtos que são substituíveis, fungíveis, como ele chama, soja, milho, trigo, carne, ferro, alumínio, produtos brutos que eles vão achar na Argentina, em outros países, mas, por outro lado, a gente importa coisa de alta tecnologia, maquinários, softwares, coisas que são muito mais difíceis de substituir. Quem perde? Mas o governo Lula, o STF, a esquerda insiste no confronto, em dobrar a aposta, na soberba, na arrogância. E quem vai pagar por isso somos todos nós, somos o povo. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você que está aí achou desse projeto? Conta para nós aqui nos comentários.